aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje vai ser a compreensão. A compreensão aqui vai entrar como a segunda dica nesse momento em que a gente está tentando trabalhar de maneira bastante prática alguns instrumentos que vão nos ajudar como apoio para melhorarmos o sentido do nosso relacionamento. Falar de compreensão é falar que quando eu olho para mim, eu não posso me colocar como medida das coisas. Compreender significa que eu não sou dono de uma verdade. Não sou eu quem defino as coisas tal como a realidade material se apresenta. E quando falo de realidade, eu estou aplicando esse termo para esse momento em que nós estamos falando dos relacionamentos e da família. Muitas vezes nós, por um certo egoísmo, queremos nos posicionar como se eu não precisasse compreender ninguém, eu não precisasse compreender nada, porque eu sou o dono da verdade e o que importa é que as coisas sejam feitas do meu jeito. Isso é um mal que, quando recai dentro dos relacionamentos, também tem sido motivos muito expressivos da sua dissolução. Os relacionamentos também acabam se encerrando porque a gente vê também queixas de muitos relacionamentos que se dissolvem rapidamente pela dificuldade de um compreender o outro. Compreensão é óbvio, não é eu aceitar tudo, não se trata disso. A compreensão significa, é um convite para a posição humilde. Se eu sou capaz de colocar aquele outro que não é um objeto, mas eu me colocar perante o outro, considerando que ele é um ser humano único e irrepetível, e que traz naquela experiência de vida dele elementos tão importantes que vêm somar para esse propósito maior, que é o compromisso com a nossa missão. Isso é uma coisa que é muito importante para aqueles que já têm a sua família constituída. Como é importante quando nós, diante muitas vezes de uma dificuldade, somos capazes de, saindo de nós mesmos, olha só, é a primeira dica do vídeo passado, saindo de nós mesmos, podemos tentar compreender as coisas que a pessoa, que o outro aqui, esposa, filhos, estão passando pelo horizonte de consciência deles. De eu não querer colocar as minhas próprias complexidades, colocar as minhas próprias subjetividades na vida do outro. Compreender o outro enquanto outro é compreender o outro naquilo que ele é, pessoa humana. Se nós perdemos a capacidade de fazer essa compreensão, a gente vai vendo que nós não vamos nos abrindo para o encontro, para elevar o nosso relacionamento a algo. A gente vai se fechando cada vez mais, encapsulando na própria razão, encapsulando na própria vaidade e no próprio egoísmo, e já perdendo a capacidade de ir em direção ao outro. E chega um momento que, quando eu perco a capacidade de compreensão, concretamente falando, é aquele momento que você já criou um juízo pessoal. Você já criou uma maneira de enxergar a coisa e não importa o que a outra pessoa diga, você já está tão convencido das suas próprias ideias que você se fecha para aquilo que vem do outro. A compreensão é um apelo para a humildade. Tem muitas vezes que o sofrimento de uma pessoa é só uma fumaça, é só um sintoma. Muitas vezes o sofrimento daquela pessoa que está diante de você, na verdade só está sendo reflexo, muitas vezes, de uma conduta inapropriada que pode ser sua, ou por alguma circunstância que a família está passando, e que aquela pessoa está sensível à realidade do sofrimento, e você está lá fechadão, fechadona, sem ter essa sensibilidade. Tem muitas vezes que a pessoa, sei lá, está meio depressiva,
mas aquela depressão é porque os filhos estão numa fase muito da desobediência. Os filhos não querem mais ter o respeito pela autoridade, está batendo muita boca. Às vezes, o marido ou a esposa estão numa posição muito egoísta, só quer saber da própria vida, das próprias coisas, do próprio trabalho, das próprias disposições individuais, perdendo a sensibilidade de se ampliar a doação. E aquilo entristece. E aquele que está de fora, que tem um juízo pronto, fica, tá vendo? Tá lá. Além de não ajudar em nada, fica lá, jogada nos cantos. Gente, a compreensão significa o apelo à humildade, a algo que nós temos que ser capazes de estarmos atentos às coisas que vêm de fora, de modo especial dentro da família, para que nós possamos vivenciar as nossas atitudes, termos uma disposição de quem ama. O outro não é o meu rival. O outro é aquele que, dentro do mesmo caminho, dentro dos mesmos propósitos, também quer alçar os voos. A temática da compreensão, então, é essa temática da humildade. Trabalhemos com carinho a nossa capacidade de compreender as circunstâncias que vêm do outro. Pode ser muitas vezes, se a gente faz esse apelo à nossa sensibilidade, pode ser aquele momento chave para que a gente possa melhorar, sim, na nossa disposição e na nossa missão dentro dos relacionamentos. É uma breve reflexão, deem uma pensadinha nisso, a gente se vê num próximo vídeo.